Olá, você meu amigo, olá, você minha amiga. Estamos iniciando mais uma edição do seu Alerta Geral. Hoje, dia 3 de novembro de 2020, terça-feira, recomeçando mais uma semana após um feriadão prolongado para todos nós aí, né? Para você que pôde passear, se divertir, que coisa boa, que maravilha. Para nós que não pudemos, né, tivemos que ficar aqui de plantãozão, né, Robert? Né? Vamos recomeçar a nossa vidinha, sempre mais ou menos aqui para vocês, mas com muita vontade, com muita luta, né? Falamos sempre em nome de Super G, a loja do homem de bom gosto. Lembro que na Super G, você, homem de bom gosto, encontra toda a linha masculina a preços imbatíveis, dividindo em até 10 vezes nos cartões para você, sem juros. A Super G está há mais de 45 anos no mercado, vestindo o homem elegante de Franca e toda a região. Super G, calçadão da Rua do Comércio, bem no centro de Franca. Também conosco está o Boticário, onde tem amor, tem beleza, onde tem amor, tem cuidado. O Boticário você já sabe, o Boticário você conhece, no Boticário você confia, sabe? Toda a linha de maquiagens, cosméticos e perfumarias a preços realmente que cabem no seu bolso e com a qualidade insuperável do Boticário. O Boticário, onde tem amor, tem beleza, onde tem amor, tem cuidado. Ainda conosco está a Coleta, precisou de caçambas, diz que coleta, precisou de terraplanagens, diz que coleta, coleta 37240808, repito para você, 37240808. Falo também da clínica odontológica do Dr. Adilson Félix Pimenta, que eu preciso ir urgente, correndo, né? Nunca termino, porque eu sou relapso, mas eu preciso urgente ir lá para a clínica odontológica do Dr. Adilson Félix Pimenta, que a clínica faz todos os procedimentos odontológicos, né, sempre à sua disposição. Doutor Adilson é especialista em harmonização facial, tá? Ó, não perca seu tempo. Clínica odontológica do Dr. Adilson Félix Pimenta. Ligue agora ou passe um zap, agende uma avaliação sem compromisso, 99207-1329. 99207-1329. Afinal de contas, a saúde começa pela boca. Também conosco está o Supermercado Noêmia. É muita qualidade em um só lugar. Tem grandes redes por aí, tem um monte de coisa por aí, prometem um monte de coisa, mas você só cai nessa se não conhece o Supermercado Noêmia, viu? É muita qualidade para você e preço justo. Supermercado Noêmia, Avenida Chafi Facuri, 4731, aqui, ó, pertinho de mim, no Jardim Noêmia. Isto posto, isto colocado, isto dito. Boa tarde, Robert William. Boa tarde, Marcelo Bomba, e a todos os nossos amigos internautas. E vamos começando a nossa semaninha com Edi Souza deixando o seu boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga, que Deus te abençoe sempre. Filhão ontem esteve aqui à tarde conosco, tocando violão, cantando, feliz da vida, isso é que importa, é vida que segue. Também o André Bolonha deixando o seu boa tarde, meninos, tudo de bom sempre. Amém, nós todos, André, que Deus te abençoe também, tudo de bom sempre para todos nós. E também o Silvio Colino deixando um boa tarde, boa semana. Boa semana, Silvão. E a Solange Salles da Silva, cheguei, hoje consegui. Feliz por você, que sua mãezinha está melhor. Uma semana abençoada para vocês. Solange, que Deus abençoe. Também temos a Adriana Cristina Pereira. Cristina deixando o seu boa Adriana, tarde. Que Deus abençoe você também. A Janaína Alves também deixando o seu boa tarde. Jana, que Deus abençoe. E também temos o Antônio Marcos Júnior, Cristais Paulista. Alô, Antônio Marcos. Abraço para você, para todo o povo da nossa Cristais. E o Luiz Carlos de Oliveira deixando o seu boa tarde, Marcelão e Robert. Tarde, Luizão, tarde, Ceissa, que Deus abençoe vocês aí também. E também temos o Emílio Júnior, boa tarde. Boa tarde, Emílio, que Deus te abençoe. E aí, tá?
E a Margarida Leal deixando. E Margarida, que Deus te abençoe. Apareceu a Margarida? Bom, quero começar o programa de hoje, antes de ir para a parte que eu faço sempre na abertura, com os números da vigilância epidemiológica, fazer um grande agradecimento, sabe, sempre de coração, né, com os cuidados, com carinho, né, com atenção, a todos os funcionários da Santa Casa de Franca. Tá? Foram 2 semanas que a minha mãe ficou internada, sabe? Com esse negócio de Covid, está muito difícil, porque não aceita visita, é só acompanhante no turno de 12 horas, então uma dificuldade imensa para as famílias, né? E a Santa Casa está certa, porque tem que evitar o entra e sai para não levar o vírus para dentro da instituição. Então, quero agradecer a todo o corpo clínico da Santa Casa, a todo o pessoal, pelos cuidados com a dona Benedita. Dona Benedita recebeu alta ontem, veio para casa, ainda meio borocochô, mas hoje, graças a Deus, está reagindo bem, já sentou, já tomou solzinho, já voltou a comer. Isso é muito importante. Quero agradecer sempre, de coração, não só a Santa Casa de Franca e todo o seu corpo clínico, os seus funcionários, tá? Bem como a todos vocês que estiveram junto conosco, muita gente sempre perguntando em oração. Muito obrigado mesmo, é só o que nós podemos dizer e falar nesse momento, ok? Chegou mais gente, Robert? Sim, chegou. E vamos lá com o Fernando Tadeu, deixando o seu boa tarde aqui conosco. Tarde, Fernandão, que Deus abençoe. E temos também o Elias Fernando também. O Elias Fernando tarde, também Elias, deixando o seu boa tarde a todos. Também, ok? A Lúcia Maria Chegou atrasado tarde, garotinho. Estava preparando o almoço, Luci? Hein? Falando em chegar agora. Tá chegando, tá tudo. Nós entramos atrasado, o povo tá chegando atrasado. A Rosinha Arlon deixando seu boa tarde, amigos. Boa saúde para a sua Obrigado, Rosinha, que Deus te abençoe aí também, viu? Um grande abraço do Lionel e todo o pessoal aí do berçário Dona Nina, tá ok? Bom, gente, os números da vigilância epidemiológica das últimas 24 horas, óbvio que não reflete aí a situação real da cidade. Até porque, quando há feriados, nós não recebemos aí os resultados de exame do Instituto Adolfo Lutz. Então, mas mesmo assim, nós tivemos nas últimas 24 horas, né, 2 mortes por Covid-19. Tá? Fomos agora para 188 mortes na cidade de Franca. Viu? Tivemos aí que tal a diferença, né? Apenas 6 novos casos registrados positivos de Covid nas últimas 24 horas. Mas eu volto a explicar que não recebe o resultado dos exames, tá? Vindo do Instituto Adolfo Lutz, então não reflete a nossa realidade aqui da cidade. Isso vai se acertar lá para quarta, quinta-feira, viu? Tá? Eu gostaria muito que fosse real, né? Já pensou se a gente tivesse aqui relatando apenas 6, né? E nenhuma morte? Seria muito lindo isso, né? Que seria aquele negócio que está passando. Mas a grande realidade nossa, infelizmente, não é essa. Dos 37 leitos de UTI SUS, 12 estão ocupados na rede particular. Das 13 UTIs disponíveis, 3 estão ocupados. Tá certo? E tem uma coisa boa, né, acontecendo, até mesmo observando os outros países que estão decretando lockdown, a Europa inteirinha, né, com a segunda onda que chegou, mas tem uma coisa positiva nisso daí, mesmo aumentando o número de casos, tem caído o número de mortes. Isso é muito importante. Por quê? Porque no começo foi tudo muito novo, os médicos tiveram a aprender a lidar com a doença e combater a doença, né? E hoje
o resultado é esse aí, de menos mortes, apesar do grande número de infectados nesses outros países. Espero, né, que a chamada segunda onda chegou lá, como aqui a primeira onda chegou tardiamente, nós esperamos que quando, se houver uma segunda onda, já tenhamos a vacina aí, para que todos nós possamos estar imunizados aí e amenizar esta segunda onda e o país começar a voltar para esse novo normal. Né? Chegou mais gente? Vamos lá, dando continuidade com o Carlos Eduardo Du, deixando seu bom dia, Marcelo. Bom dia, Du. Que Deus te abençoe. Uma linda semana aí também, viu? E temos a Vilminha Carmo, deixando boa tarde, meninos. Boa recuperação para sua mãe. Obrigado, Vilminha. Que Deus te abençoe. Obrigado por esse carinho. Gente, tem coisas, fatores complicadores. Começa o mês de novembro, né? E é o mês da política. É o mês das eleições. E por incrível que pareça, está acontecendo eleição hoje nos Estados Unidos. Num sistema extremamente diferente do nosso. Mas você pode me perguntar, o que tem a ver a eleição nos Estados Unidos com a nossa boa e velha Franca do Imperador, apesar de maltratada pelos políticos nas últimas décadas? Tem tudo a ver. Porque nós estamos falando da maior potência do mundo. A nossa vida, né? Muita gente fala assim, estou pouco me lixando pelo preço do dólar. Tem que se preocupar. As commodities são em dólar. Então começa a faltar no Brasil arroz, começa a faltar no Brasil... hoje estava falando que vai faltar açúcar, daqui a pouco vai, sabe, o preço do combustível vai lá em cima. Porque é tudo baseado em dólar. 1 litro de óleo de soja, estava vendo na televisão hoje de manhã, R$10, 1 litro. Sabe? Então, tudo isso influencia na nossa vida no dia a dia. Quando influencia nos combustíveis, influencia em tudo no país. Só para você ter um exemplo. Porque o nosso país, tudo ainda é transportado, né? 90% é transportado através de caminhões, rodovias. Combustível. Aumentou o combustível, aumenta tudo. E por um outro lado, tem as questões políticas. Isso, o Luiz me corrigiu aqui, não é 1 litro, é 900 ml, né? 1 litro de óleo. A gente tem mania de falar que é 1 litro. Né? Não, mas eles ainda nos roubam 100 ml aí, para dar os 1.000, para dar 1 litro. Né? Então, essas coisas aí, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, isso impacta profundamente no nosso dia a dia, na nossa vida. Num país onde antes da pandemia, nós já estávamos afundando financeiramente. Com a pandemia, pior ainda. Chegamos a 14 milhões de desempregados. E isso tudo influencia. E na parte política, não só na parte econômica, nós ainda temos uma situação que realmente nos preocupa. Que o nosso presidente, ao invés de ficar na diplomacia, quietinho no canto dele, né, foi manifestar apoio público ao Trump. Se o Biden ganha, aí você vai ver a porcariada toda. Aí vai ter um monte de gente aqui que vai mudar da vacina de Oxford para vacina chinesa. Né? Então, isso é muito preocupante. E, por outro lado, nos remetendo, faltam exatamente 12 dias para as eleições aqui no Brasil. As eleições municipais. E aí já começou, né? Tem uns que dizem assim, começou a baixaria, né? Os ataques e tal.
Aí tem outros, porque tem um pessoal aí que é de um nível intelectual muito acima do que nós estamos, sabe? É muito elevado. Eu não tenho esse nível intelectual que eles têm. E eleição sempre foi assim, né? Aí você viu o debate, porque aquilo é debate entre o Biden e o Trump, né? A nossa própria mídia foi uma baixaria, não sei o que. Não, foi confronto. Tete a tete. Aí, a semana passada, assistindo a Globo News, eu vi um negócio novo agora. Né? Quando um candidato ataca o outro. Né? Principalmente candidato desesperado. Quando você vê candidato que todo... Quero explicar para você, todos os candidatos que tem aí a prefeito, eles têm a sua pesquisa interna, eles fazem enquetes. E quando ele vê que o outro está na frente dele, o que ele passa a fazer? Atacar, para ver se derruba quem está na frente. Né? E tem muito disso. Mas agora estão usando um termo bonito. Eu vi na Globo News semana passada, quando um candidato ataca o outro, estão chamando agora de... Está desconstruindo o outro candidato. Bonito isso, né? Antes era baixaria, agora virou desconstruir. Tem umas coisas assim, a gente vai vivendo e aprendendo. Então, tem muitos candidatos aqui em Franca, por exemplo, que partiram para cima, né? Por exemplo, da Flávia Lancha, que é a candidata em quem eu vou votar. Que eu estou dizendo aqui. Né? O que estão fazendo agora? Eles não estão atacando, eles estão desconstruindo. Nome bonito isso, né, cara? Coisa linda, velho. Né? Antes chamava baixaria. Os intelectuais diziam que era baixaria. Agora estão chamando de desconstruir. Né? Agora, o mais triste de tudo isso, eu não tenho acompanhado, vou ser muito honesto para vocês, eu tenho problemas para acompanhar o horário eleitoral gratuito na televisão. Eu acho que a maioria tem, porque ninguém, quer dizer, quase ninguém assiste Record, né? É muito difícil. Né? Eu, por exemplo, assisto muito pouco. E aí você acaba não vendo. Mas ontem eu tive a oportunidade de ver. Sabe? Você vê gente contando cada mentira. E eu fico com pena, às vezes, sabe? De não ter pessoas nas próprias equipes de candidatos para desmentir. Uma coisa é desconstruir, outra coisa é desmentir. Né? Então, ontem eu vi um candidato no programa, na propaganda eleitoral gratuita, lá na Avenida do Leporace, falando que o Leporace foi construído na época... Era outro prefeito, mas ele disse que ele era também, né? A Franca tinha 2 prefeitos lá atrás, né? Que fizeram o Leporace com toda a infraestrutura, mas uma grande mentira, velho. Para quem... Os moradores do Leporace, que infraestrutura o cacete. Quando entregaram, e outra coisa, fez lá na avenida mostrando os apartamentos. Aí já não é do prefeito que o tal do João Rocha participou. Ali já é uma outra fase muito mais na frente. Foi entregue Leporace 1 e 2 juntos e posteriormente o 3. Não tinha asfalto. Era apelidado de chaparral. Né? Era chamado de lepoeira. E eu que morei lá quando entregaram as casas no Leporace 3, quando chovia, o ônibus não entrava no bairro. Tinha que andar quilômetros atolando na lama para a gente trabalhar. Então, sabe, cada mentira que conta, e não tem gente para contar a verdade. Parece que ou quem é da época que viveu tem medo, é covarde,
Ou eu sei que tem uma grande parcela da população que são novos, que não se lembram, né? Como é que era chamado o Leporace? Chaparral, Lepoeira, Vila dos Agachados. Tudo isso nós aguentamos. E infraestrutura zero. E as pessoas mentem que nem sente. E tem muita gente que não tem o mínimo de coragem de vir aqui contar as verdades, né? Como disse que nós construímos o Jardim Paulo. Mentira! Nós inauguramos a Avenida do Cacete. Mentira! Dá pena de ver. O problema é que muita gente, as pessoas são novas, outros não têm grande memória, mas eu, graças a Deus, participei de muita coisa. Leporácio, eu tenho certeza do que falo, que morei lá quando entregaram. E tem um monte de gente que ainda mora lá, desde que recebeu as casas, tá? Que são capazes de confirmar o que eu estou dizendo aqui. Entregar ainda foi uma luta, o tanto de gente que morreu em acidentes para atravessar a rodovia, para construir o pontilhão. Foi um inferno aquilo ali no começo. Que não tinha pontilhão. A avenida cruzava com a rodovia, a seco. Então, não vamos contar mentira para o povo, não. Vamos contar as verdades aí, né? Sabe? E tem gente que fala um monte de coisa. Né? É aquilo que eu digo. Todos aqueles que foram, não dá mais. Passou, é passado. É difícil você dizer isso. Mas foram frustrantes. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Acho que tem que renovar, criar gente nova para essa política, deixar, sabe? O pior é que eles fazem merda e vem posar de bonzinho, né? Cara, contratou falsos médicos, pessoas morreram por causa disso. Superfaturou salário de médico, Deus sabe lá por quê. Desviou, acusado de desviar dinheiro de creche, acusado de desviar dinheiro da merenda, de maltratar servidor, responde lá por assédio moral. E aí, caraca, tem gente que diz que é honesto. Votar na pessoa dessa é honestidade? É ter princípios? E aí quer reclamar dos políticos depois? Manter essa gente, né, empregado, tá louco para ganhar uma eleição, para voltar a ter foro privilegiado? Aí não dá, né? Aí não dá. Chegou mais gente, Robert William, conte-me tudo, não me esconda nada. Muito bem, vamos lá, dando continuidade aqui com o Washington Luiz Ribeiro, deixando o seu boa tarde, meu amigo Marcelo e Robert, com muito axé. Terçou, Austin! Uma linda semana para todos nós. E o Washington Luiz aqui dizendo, antes da pandemia, dólar era 3,50, atualmente está 5,70, bem por aí, 60% de aumento. Pois é, né? Isso tudo foi repassado. Arroz, óleo, né, combustível, e diz que a inflação é de 3%. Ai, faz-me rir. Bora. E temos a Fátima Andrade Pires, a Fátima das Fraldas. Boa tarde, meninos. Feio, Fátima. Tá feio demais da conta, viu? Nossa Senhorinha que nos ajude, viu? Nossa Senhorinha que nos ajude, viu? E a Edi Souza, eu também vamos deslanchar. Com certeza. E o Washington Luiz, figurinha repetida, não preenche algo. Com toda certeza, o povo precisa entender isso. Bom, tem ainda um assunto que eu quero trazer aqui. Sabe, desonesto tem demais da conta. Tem algumas coisas que me irritam profundamente. Sabe, e tem aquele oportunista desonesto.
É aquele que normalmente xinga o político de corrupto, é aquele que normalmente todo mundo para ele é bandido, né? Mas tem um monte de gente nesta cidade. Eu acho que tinha que fazer uma campanha, chamar a polícia para isso, para verificar a veracidade dos fatos, que param no centro, que param em portas de supermercados, que ficam lá pedindo dinheiro, usando fotos de pessoas com problemas de saúde, fazendo campanhas sem autorização de familiares e metendo esta grana no bolso. E tem um monte de gente que se compadece com isso e acaba doando. Então eu já vi, por exemplo, na porta do mercado e no centro, gente pedindo dinheiro, fazendo campanha, a pessoa que tem problema de saúde, etc e tal, como se não existisse SUS, como se não existisse justiça, como se não existisse defensoria pública para dar acolhida a essa gente. Então, isso é 171 qualificado. É extorsão, é bandidagem usando o nome das pessoas, usando deficiência de pessoas, e muitas vezes a família dessas pessoas nem sabem que estão pedindo dinheiro em nome dos filhos delas ou de uma situação como essa. Agora, recentemente, esse menino que está desaparecido há mais de 2 meses, o Wesley, foi feita uma campanha lá pela Rádio Difusora, arrecadou, foi prestado contas e etc. Agora, tem gente por aí pedindo em nome do menino, da família. E a família diz que ninguém tem autorização para isso. Sabe, esse tipo de aproveitador é uma desgraça. É bandido da pior espécie. É estelionatário. Então, pelo sim ou pelo não, primeiro que isso tem que ser proibido. Né? Tem que ser proibido. Quando você vê, acione a polícia. Deixa a polícia conduzir para a delegacia e lá verificar os fatos. Se for realmente, se a vítima, né, estiver mesmo passando por necessidade, e caso as pessoas desconheçam os caminhos, a delegacia da área vai acionar a assistência social, quem é de direito, a defensoria pública, e vai encaminhar para que as coisas sejam feitas de acordo com o que manda realmente a legislação. O que não dá mais é para um bando de bandidos estarem aproveitando situações extremas, muitas vezes difícil de famílias aí, com doenças dentro de casa e etc e tal, e o outro está faturando em cima disso. E tem gente que, de fato, é da família, que está recebendo tudo que é necessário e que ainda se utilizam disso para levar vantagem. É tão bandido quanto. Que fique claro isso. Chegou mais gente? Chegou e vamos com Valdemir Antunes. Boa tarde, vou de Frávia. Abraço, amigo. Estamos de Frávia, Valdemir. Um abraço. E também a Luiz Helena Roque. Obrigado, boa tarde, Luísa, que Deus te abençoe. Aí, uma linda semana para você também. E eu não poderia deixar de me expressar aqui, né? A minha tristeza, né? E é engraçado, estava vendo o padre Fábio de Mello ainda há pouco, falando a respeito da morte, tão precoce assim. Mas os meus sentimentos ao Louro José. Eu não vou falar do Tom, que eu não conhecia o Tom.
Mas o Tom foi quem deu vida, quem deu luz, quem deu brilho nesse papagaio, né, que alegrava todo mundo com as suas tiradinhas, com as suas piadas, com o seu jeito de ser. Eu não posso falar do Tom. O Tom eu não conhecia. Eu vi depoimentos belíssimos a respeito do Tom Veiga, né, de um ser humano maravilhoso. Mas do papagaio, há quantos anos alegrando a todos, fazendo as suas piadinhas, suas tiradinhas, e sem ofender, com inteligência, com rapidez de raciocínio. Pega quantas notícias você viu, né, que o Louro José fez uma piada de homofóbica, racista ou coisa parecida. Não tem. Sabe? Então, por um lado, morreu o Tom Veiga, e eu acho que morreu também o Louro José. Porque eu não acredito que vai ter outra pessoa que será colocada no lugar para dar vida ao Louro José e, acima de tudo, dar a mesma vida, né, com a rapidez de raciocínio, de pensamento e de alegrar, como foi, né, esse personagem. Mas um personagem, o que deveria ser um personagem, virou um integrante. Quantas vezes você se pegou olhando um boneco, falando e dando risada com ele, achando que é de verdade? Quantas vezes você fez isso? Então, eu deixo aqui realmente os meus sentimentos e saber que eu era muito fã do Louro José. Sabe? Não assistia sempre, mas sempre que dava, a gente estava ali. A gente via os pedaços, né? Sabe? E mesmo vendo aqueles pedacinhos assim, né, dava com humor gostoso, trazia vida e alegrava o nosso dia a dia. Portanto, fica aqui o meu registro a esse grande artista, Tom Veiga, mas, acima de tudo, ao Louro José, que tanto fez para nos alegrar nas manhãs da Globo. Estou indo embora, gente. Deus abençoe a todos vocês. Eu volto amanhã ao meio-dia com mais uma edição do seu Alerta Geral. Vou voltar a falar muito de política a partir de agora, viu? Que Deus abençoe. Até lá. Fui!